Você está ouvindo o Papo Preto, um podcast produzido pelo Alma Preta em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo do UOL com coletivos e veículos independentes. Salve, salve galera, bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos começando mais um podcast Papo Preto, diretamente aqui de Glasgow. Nós estamos fazendo a cobertura da COP26. Eu estou aqui com meu amigo Pedro Borges, mas ele não vai falar hoje. E estou aqui com duas convidadas, que é a Andréia e a Vitória. Muito obrigado por vocês aceitarem participar aqui com a gente do nosso podcast. Antes de nós começarmos e irmos para as perguntas falando sobre racismo ambiental, eu gostaria que vocês se apresentassem. Pode ser primeiro a Vi, depois a Andréia. Uhul! Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vão me escutar, mas espero que estejam bem. Eu sou a Vitória Pinheiro, sou uma ativista socioambiental, tenho 25 anos, sou de Manaus, Amazonas. Estou por aí já há algum tempo fazendo várias coisas, principalmente entre o ativismo, direitos humanos. Muito feliz de estar aqui. Acho que é isso. Oi, gente, tudo bem? Eu tô muito feliz de estar aqui. Eu sou super entusiasta e fã de podcast, assim, eu adoro, eu acho que é um dos melhores vícios que eu tenho e eu faço com, assim, eu aprendo muito, eu compartilho muito, então muito obrigada pelo convite. É realmente um privilégio participar de um podcast para mim. E eu sou Andréia, eu sou do Rio de Janeiro, Andréia Coutinho, tenho 31 anos. Atualmente eu moro nos Estados Unidos, na Califórnia, porque eu estou fazendo um programa de aperfeiçoamento profissional na Universidade da Califórnia, em Davis. Então lá eu me aperfeiçoo, eu me desenvolvo em justiça climática, que é um tema muito caro para mim e é um tema que eu vou adorar hoje aprender aqui com a Vicky, com você. Então, obrigada pelo convite e vamos que vamos para essa conversa que eu estou com expectativa. Vamos que vamos. A gente está aqui direto de Glasgow, a gente está aqui no Brasil, Climate Action Hub. Queria agradecer a galera que cedeu espaço aqui pra gente. E vamos nessa. Antes eu queria dar uma contextualizada para a galera entender e, inclusive, você que está nos ouvindo, você pode acompanhar. Tem diversas matérias completas lá no nosso site falando sobre a nossa cobertura. É bem provável que você ouça e a COP já tenha acabado, mas vai lá no nosso site, confere, as matérias são muito boas. Meninas, o Brasil tem a segunda maior delegação da COP26 e também é a primeira vez que tem uma participação mais organizada dos movimentos negros, quilombolas e também de juventude periférica. Eu queria saber qual é a impressão que vocês estão tendo dessa COP. A gente está aqui na segunda semana. Queria que vocês falassem, vocês palestraram, vocês acompanharam algumas palestras também. Então conta pra gente o que está sendo essa COP para vocês. Talvez a nossa experiência aqui seja meio complementar. Essa é a minha segunda COP, que não é um número... mas me traz eu tenho um grau de comparação que é muito recente. Eu fui na última COP em Madrid. E um sentimento muito forte que eu tive lá na COP de Madrid foi de solidão, né, enquanto mulher negra naquele espaço. E aqui, de fato, para mim, é a COP mais representativa. Uma COP difícil em termos de negociações, mas muito representativa. A gente, apesar da pandemia, apesar da escassez de credencial, apesar da dificuldade, a gente conseguiu trazer, né, Vicky, muita gente diversa. E quando eu falo diversa, falando de pessoas pretas, de pessoas jovens, mulheres. Sim. Acho que em termos de representatividade, aquém do que a gente precisa ainda, mas muito mais dos anos anteriores. Só olhar para aquela foto do Acordo de Paris que a gente... Dá pra dizer muito, eu acho. Eu faço muito também das palavras da Dani as minhas, assim. Eu acho que a COP tem sido especial num sentido. Também é a minha primeira COP, é a primeira vez que eu tô formalmente envolvida em discussões de alto nível, assim, dentro dessa área de justiça climática e ambiental, mas eu já participei de uma EcoSoc, que é outro fórum que está ligado à ONU, né, mas que reúne a sociedade civil. Eu acho que o que diferencia dessa COP é exatamente isso, assim, né, tipo, esse protagonismo que a sociedade civil e principalmente a gente, enquanto juventude, tem conseguido armar, assim. E são movimentos que têm acontecido em paralelo, assim, mas eles já refletem também algumas ações que diversas organizações, diversas juventudes, ativistas vêm tomando desde o Brasil, assim. Então, acho que por isso a gente
que isso, na real, já é um ponto muito a favor, sabe, da gente estar aqui. Eu andei participando de algumas falas, algumas conversas, assim, que estavam acontecendo, principalmente sobre juventudes, sobre como os jovens têm visto, né, a questão da justiça climática e como que a gente tem se envolvido nisso. E principalmente como isso soa pra gente que é de periferia, né. E aí é muito louco, assim, pensar o protagonismo, né, nesses espaços justamente de pessoas de periferia. Porque eu acho que, apesar de todo esse avanço que a gente tem, por exemplo, a gente é uma das maiores delegações que está na COP hoje, né, são mais de 80 jovens, esses espaços ainda permanecem o que eles sempre foram, né, que é, assim, espaços excludentes e que estão discutindo sobre pessoas que não estão aqui. Então isso é muito, assim, também uma tônica minha, assim, e é algo que eu tenho observado de maneira muito forte. Acho que é isso. Isso dá um gancho de lembrar a sua fala durante o painel, né, que você participou de trajetória de jovens mulheres pretas no meio ambiente. Sobre isso, existem várias barreiras aqui dentro, né? Porque a gente está aqui que a gente vai ignorar isso. A língua é uma barreira, enfim, a gente... Você é a primeira mulher negra trans que eu vejo na COP. Nossa, olha só. E aí, eu acho que nós, assim, de pessoas trans, acho que são 3, que eu encontrei no meio de 12 mil. Uau, né? Olha então, isso. É muito louco pensar isso, assim. Então, no Brasil Hub, assim, pra mim, é a primeira vez que eu sei, que eu vejo. Então, assim, existe uma representatividade solitária. Então, a gente não romantiza, mas a gente reconhece. Então, celebra a presença da Vicky aqui, mas sabe que é muito insuficiente diante de... Sim, e habitar um espaço que é de contradição mesmo, né? Porque ao mesmo tempo que a gente está aqui representando, eu também não estou representada e estou lutando para que a gente, não só nas discussões, mas que as nossas ações possam ir além da representação, né? E é isso. A gente luta para que nas próximas esse número venha a aumentar, né? Tanto de pessoas negras, como a Vicky falou, que a gente está discutindo sobre elas não estão aqui. Poucas, né? Poucas estão aqui, muitas não estão. Mas entrando nesse assunto, agora vamos falar um pouco sobre o racismo ambiental, que para a maioria das pessoas ainda é uma coisa meio obscura. E o racismo ambiental é um termo criado em 1981 pelo líder afro-americano de direitos civis, Dr. Benjamin Franklin Chaves Jr. E o conceito surgiu nos Estados Unidos através de um contexto de manifestações negras, né, de movimentos negros. Eu queria que vocês falassem, vamos desmitificar isso, o que é o racismo ambiental? Tem várias formas de responder isso, e assim, acho que a gente está nesse espaço aqui mais dinâmico, a gente pode lançar a mão da academia, mas a gente também pode trazer exemplificações das nossas cidades. Como a gente vive isso, né? Então, assim, eu acho que esse espaço aqui é pra gente fazer os dois, mas academicamente ele significa que nenhuma pessoa deveria sofrer de forma desigual as tensões que a gente vive no meio ambiente. Então, o que isso quer dizer, né? Esse conceito, ele traz, ele lança à luz, por exemplo, a uma realidade de desigualdade que a gente tem e tinha nos Estados Unidos há décadas atrás em relação a como as comunidades negras eram mais impactadas por poluição, por resíduos poluentes, e há uma articulação em resposta a isso, e aí nasce o conceito de racismo ambiental justamente de como o território estava sendo, numa balança desigual, afetado e gerando mais morte, gerando mais problemas de saúde, gerando mais danos a pessoas que tinham uma cor, um lugar social, um gênero. Então, entendendo isso academicamente, é uma definição, porém a gente vê muito isso em favelas, em comunidades, em quilombos. Eu sou do Rio de Janeiro. Muito claro, né? Então, o Rio de Janeiro tem muitas favelas e você vê onde que acontecem as violações de direitos básicos, onde falta saneamento, onde a população morre mais, onde há mais sujeira, onde as pessoas estão mais distantes dos centros urbanos para trabalhar. Então, o quanto o território é uma tensão de privilégio e de poder, de acesso e privilégio e oportunidade. Então, enquanto essas tensões estão misturadas, a gente tem uma realidade de racismo ambiental. Eu acho que pegando um gancho assim, no que a Andrea fala, eu gosto de responder essa pergunta de uma maneira muito simples, assim. Que é isso, né? Tipo, a gente vive num mundo que ele é organizado em relação de poder, né? E como que a gente pode pensar, por exemplo, o que é racismo e o que é ambiente, né? Tipo, o que é um ambiente, né? O ambiente é o lugar onde a gente está inserido, onde a gente tem todas as nossas relações, seja ele a cidade, seja ele a favela dentro de uma cidade,
né? Mas ele é primariamente esse território, né? E é no território que acontece tudo, né? Tipo, a nossa vida comum, é onde você consegue coisa para comer, é onde você sai para estudar, né? E é entendendo que o ambiente é essa coisa básica, onde se dá nossas relações, a gente precisa olhar de maneira crítica para o que seria isso, né? Tipo, em que sentido, assim? Tipo, a gente sabe que o racismo é uma violência estrutural que perpassa todas as dinâmicas que a gente tem em sociedade, né? Tipo, e como uma violência, por exemplo, se estrutura nessa relação de poder e que é estrutural, isso também vai se desdobrar em outras camadas, né? E aí, uma maneira que eu gosto de explicar isso do racismo ambiental é pensar que essas mesmas violências, né, que nos tolhem, por exemplo, que nos tolheram o acesso à liberdade em certo momento, né, e elas se transportam também para esse local. Então, por exemplo, na cidade em que você vive, no bairro em que você vive, quantos quilômetros tu tem que andar para acessar a escola em que você estuda, sabe? O quanto de percurso tu tem que ter para ter água potável, né? E aí isso a gente vai olhar, por exemplo, para a realidade das nossas cidades brasileiras, a gente vê que isso está localizado em certos espaços. E esses espaços estão também, concomitantemente, onde estão as populações negras, né? E aí por que isso se dá, né? Como é que isso se estrutura socialmente, né? Como é que isso socialmente se estruturou na realidade? E aí a gente vai olhar, por exemplo, que com o racismo, né, com o advento da escravidão, as populações negras elas foram sumariamente tipo descartadas, né, quando a escravidão foi abolida, né, se é que a gente pode falar assim. E como que isso aconteceu, né? As pessoas foram segregadas em espaços urbanos sem a menor da estrutura mínima para uma vida digna, né? Então, para mim, o racismo ambiental é muito mais sobre você ter uma visão crítica sobre como talvez as coisas acontecem assim, tipo, na sua vida ou se organiza. E tá mais assim ligado às nossas próprias vivências também, talvez, sabe? Acho que olhar para a gente gosta de trazer esses exemplos. Eu gosto de trazer as favelas, eu gosto de trazer as periferias, eu gosto de trazer os quilombos e as comunidades tradicionais. O que esses lugares então, quais são as violações de direito que estão presentes desde sempre, historicamente, são históricas, nesses lugares? Sim. E aí você tem vários exemplos. É a falta de água, é a falta de saneamento, é a distância dos trabalhos, é a violência intensa, é onde mais morre preto. O que está acontecendo? E aí tem assim, eu queria fazer só uma ilustração no Brasil. Existe uma cidade no Maranhão que recentemente tentou se articular contra a instalação de torres de linhas de transmissão no quilombo. Olha que absurdo. Eles instalaram numa região de quilombos 111 quilômetros torres para iluminar uma outra cidade, sendo que os quilombos não tinham luz. Então imagina, olha assim, olha essa E aquele ilustração. território cumprindo uma função para um uso social que não é nem para ele, nem contempla as necessidades dele, né? Sim, você vem e viola todos os direitos, né? Dessas pessoas, dessas famílias, dessas crianças, dessas mulheres, desses quilombolas, para iluminar uma outra cidade. Sim. E sendo que você está passando por um lugar sem luz. Então, assim, é uma violação de um território, é racismo ambiental. Então, você citou aí essa referência, mas eu gosto muito mais do Robert Buller, que a gente teve aqui o prazer de conhecer nessa COP. Jura? Ele estava na festa que você não estava. Gente, olha só, uma festa. Né? Que ele é o pai da justiça ambiental, do conceito de justiça ambiental, que dialoga bastante. Não é mesmo, assim, as pessoas usam como sinônimos, mas a justiça ambiental, ela olha para isso, né? Ela olha para essas violações em comunidades, entre pessoas, em territórios. E o racismo ambiental, ele denuncia isso. Acho que existe um lugar de denúncia e existe um lugar de fato. E é um pouco disso que a gente está trazendo para cá. A Andrea traz com esse exemplo uma ilustração que é muito comum, né? E que ela afeta, assim, por exemplo, quando a gente fala de racismo ambiental, a maioria das pessoas vai também associar isso com as populações negras. Mas é também importante a gente pontuar que o racismo ele vai afetar todas as pessoas e comunidades que também são racializadas, né? Então, por exemplo, povos indígenas, né? E povos indígenas, historicamente, também têm seus direitos negados, né? E aí, com isso que você traz, por exemplo, do impacto de grandes obras, né? O quanto que isso impacta, tipo, territorialmente, assim, essas comunidades, né? E, tipo, na região que eu venho, né, que é a região amazônica, a gente tem tido, nos últimos anos, o avanço de muitas obras que são, assim, mega obras e que vem com esse caráter do desenvolvimento, mas que não beneficiam a própria região, sabe? Então, em nome de outras
comunidades e um desenvolvimento que não contempla as nossas próprias necessidades locais, né? Perfeito. E aí isso é uma coisa assim que é muito bizarra, né? Porque não está considerando a vida das pessoas e o quanto que isso impacta diretamente. Perfeito. Ei, você tá curtindo esse programa? Tá ligado que é realizado pela Alma Preta Jornalismo, né? Um veículo de multimídia independente que te informa sobre os fatos que cercam as nossas vidas negras nesse mundo. E que tal colar com a gente? Seja membro assinando qualquer valor na nossa campanha do Catarse. E olha, a gente tem mimo de gratidão. Faça parte desse corpo de Alma Preta. Acesse nossas redes, Alma Preta Jornalismo. Sim, a gente tem uma matéria que a gente fez no mês passado que ilustra muito bem isso. A nossa equipe lá de Pernambuco, ela foi fazer essa cobertura de uma construção da SUAP lá em Pernambuco que estava prejudicando todo um quilombo. E essas pessoas, inclusive, foram até ameaçadas e tiveram que sair desse lugar, estão sendo ameaçadas e têm que sair desse lugar. E eu gostaria que vocês falassem também sobre quais são os meios mais eficazes para combater esse racismo ambiental. Eu acho que a gente precisa primeiro começar pelos nossos, assim. Eu não diria nem educando, mas assim, sensibilizando sobre justiça climática e o quanto que justiça ambiental, o quanto que educação ambiental é importante nesse nível de base, né? Porque, como a gente tem falado, acho que sumariamente, várias pessoas, Andréia, mas também vários ativistas indígenas, da importância da gente começar também a nomear essas violências que nos circundam, né? E o quanto que nomear também é um passo para mim não só visibilizar, mas para mim saber de onde eu posso partir, né? Tipo, e não tem como olhar para isso sem olhar soluções que possam ser pensadas a nível estrutural, a nível de políticas públicas, né? Então, da gente demandar efetivamente governos, não só para serem desenhadas políticas que contemplem isso, mas também para que esse financiamento climático, né? A gente tem falado muito aqui durante a COP sobre mitigação e adaptação, né? E o quanto que o financiamento climático é necessário para isso. Mas também de deslocar esse financiamento não só de governos, mas para que ele chegue até quem está na base, até organizações que estão fazendo trabalho de justiça ambiental na base, sabe? Grupos de sociedade civil, pessoas que estão localmente mobilizadas para construir a justiça climática que a gente vem defendendo. Sim, a Vicky trouxe esse componente da educação climática, que de fato é fundamental para a gente começar. Eu tenho pouquíssimas lembranças de escola e eu acho que eu tenho uma memória muito boa, assim, mas do quanto a ciência ambiental entrou, de fato, como componente estruturante dos meus estudos. Né? Eu lembro muito forte no ensino médio, um professor falando de protocolo de Kyoto e falando dos grandes tratados internacionais, mas assim, isso nunca foi um aprendizado, nunca foi estimulada. Sim, eu entendo. Nossa, eu super boto fé. Eu acho que até hoje, 95% das escolas a gente não fala isso. Mas eu tive a sorte de estudar numa escola lá em Manaus, que ela foi, tipo assim, a primeira escola estadual que era de tempo integral na cidade. Então ela era uma escola modelo e era na frente da UFAM, que é, tipo, o maior campus de floresta universitária urbana no país. Então a gente tinha muitas outras vivências, sabe? Assim. Sim. E aí, tipo, durante um momento no meu ensino fundamental, a gente participava de um projeto que era de educação ambiental, que a gente fez uns 2 documentários, se eu não me engano, sobre educação ambiental, sabe? Tipo, brincando, assim, com esse conceito, tipo, reciclagem. E, tipo, Manaus tem muito um contexto dos igarapés, né? Tipo, da poluição dos igarapés, assim. Aqui na COP a gente presenciou a assinatura do Manifesto de Educação Climática, assim, a gente está vendo Foi um momento bem importante. Uma mobilização muito forte pela educação climática de forma estruturante nos currículos escolares, mas a gente ainda está um pouco distante disso. A minha experiência, eu estudei em escolas particulares, mas assim, foi muito fraca em relação à educação ambiental e eu sou muito grata por esse conhecimento ter chegado recentemente na minha vida adulta. E o quanto que isso muda, né? Sim. Mas quanto mais crianças, adolescentes e jovens a gente conseguir formar com essa reflexão crítica do que é racismo ambiental, do que é a agenda climática, assim, mais eles vão levar para as suas profissões e para as suas carreiras e, enfim, para as suas vidas. Então, isso é um caminho, um primeiro passo para a gente ir para um nível que você falou na sua palestra para a esfera política. Né? Como é que a gente influencia, seja em sociedade civil, seja em movimento de juventude, movimento negro, enfim, a formulação de políticas públicas que passem pela lente
interseccional de raça, de gênero para falar de clima. Sim. Então, sim, esse é o nosso... Sim. A gente faz várias manobras, né? Vários caminhos. Tudo para chegar no mesmo, sim, total, tô de acordíssimo. Nas escolas, nas universidades, o Perifa Connection teve uma iniciativa muito interessante de formar comunicadores populares em clima, porque a imprensa também precisa se letrar melhor e comunicar melhor a crise climática de uma forma mais convidativa e didática, né? Muitos jornais e grandes jornais, nossas grandes mídias partem do princípio que todo mundo sabe o que é Acordo de Paris, todo mundo sabe o que é COP26, e não, a gente precisa do beabá. Como que isso chega, né, nas periferias, né? Como que isso chega no nosso bairro? Fiz um post no Instagram no início da COP, o que significava a COP, e fiz uma provocação no final, assim, se você teve dificuldade de entender o que eu coloquei aqui, tenta conectar isso com a sua vida, com o seu cotidiano, com os seus dilemas, com as suas inquietações. Você dizer eu também. Mas é isso, por isso... Mas por isso que eu gosto de falar de racismo ambiental dessa forma, assim, porque, tipo, quando a gente vai se prender num conceito, a gente às vezes não consegue ter dimensão do que isso é, né? Mas se a gente prestar atenção em como tá nossas vivências, tipo, onde a gente vive, a gente vai ver que, tipo, a gente talvez só não saiba o nome, o conceito, mas a gente já vive aquilo. Sabe que eu fiz um estudo esse ano, que eu vi várias lideranças ambientais, mulheres em sua maioria, perguntando o que era justiça climática, e umas nunca tinham ouvido falar, mas seus cotidianos e suas vidas, suas rotinas revelavam justiça climática, desde que a todo momento, eu subo um barranco com 2 litros de água nas minhas costas todos os dias, porque eu preciso ir longe pegar água potável para mim, água para eu tomar banho, para cozinhar. Então, assim, justiça climática na prática, na veia, no cotidiano, mas sem esse nome. Então, às vezes, a gente, de fato, assim, esquece o conceito, vê a prática. O Brasil é um celeiro de diversas práticas e demonstrações de justiça, injustiça ambiental, de injustiça o que é pior ainda. E injustiça ambiental. Institucional ainda, né? Pelo Estado, assim. O que eu acho que é muito massa, assim, desse movimento que aconteceu durante a COP, que é a assinatura desse manifesto pela educação ambiental, é que que educação é um caminho sem volta, né? Tipo, na medida em que você passa a saber sobre aquilo, já não tem mais como você, tipo... não tá a par ou fingir que não sabe isso. Meninas, nós já estamos nos encaminhando para o final e eu queria fazer a nossa última pergunta, que é no dia 4 de outubro, quando questionado, o governo Bolsonaro negou o conceito do racismo ambiental numa reunião do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Eu queria que vocês falassem um pouco disso, já que somos todos brasileiros. Eu acho que a nível de Brasil não choca nada, ou o que deveria chocar é a representação de ser um presidente falando formalmente por 190 milhões de pessoas numa reunião global que o que essas 190 milhões de pessoas vivem no seu dia a dia não existe. Isso, olhando pela esfera política e o quanto que significa nessa esfera, isso choca muito. Agora, por exemplo, da pessoa que é Bolsonaro, não choca nada. Não faz parte de quem é a pessoa e de como essa pessoa foi construída, tipo, politicamente no Brasil, falar sobre uma questão dessa. Ele, apesar de ter sido eleito esmagadoramente por pessoas que sofrem isso e que vivem as desigualdades estruturais no seu dia a dia, essas mesmas pessoas às vezes não têm nem essa sensibilidade, né, sobre como isso de fato chega, né, o que a gente tem falado aqui, assim. E ele não tá, né, tipo, realmente, assim, olhando, né, pra isso, assim. A gente tem um presidente que possivelmente não sabe que existem 6.300 quilombos no Brasil e não sabe que os quilombolas representam 16 milhões da população de brasileiros e existem vários dados que estão fora do radar dele enquanto presidente, enquanto interesse da agenda dele, Sim. que é uma agenda de morte. Sim. Né? Uma agenda E isso é importante de se dizer. Que nos nega, uma agenda que nos fez retroceder em questões de políticas ambientais nesses anos de governo. E mais do que isso, né, ele é um governo negacionista. Então, não me surpreende essa fala, porque ela não só nega as interseccionalidades do racismo ambiental, mas também todo um legado ambiental que a gente vinha construindo, que a gente retrocedeu nesses anos de governo. Mas mais do que isso, existe também uma insensibilidade às populações vulnerabilizadas e marginalizadas também por esse governo federal. E aí a nossa esperança que hoje, acho que
caminhando quase aí para o nosso final de debate, é que o Brasil não é o governo federal, né? A gente é muito mais. E a gente tem mostrado isso na COP, hein? A COP tem sido um espaço de fortalecimento para a sociedade civil. A gente relembra disso, não é o governo federal e as nossas perdas durante esses anos, a gente vai se recuperar. A gente precisa de muito foco e votar direito nos próximos... Votar que as pessoas que fizeram escolhas políticas erradas votem melhor nessa próxima gestão, para que a gente consiga se reconstruir enquanto um país ambientalmente justo, enfim, resiliente e que caminha na agenda climática um pouco mais coerentemente com essas populações que ele nega existir. Não, imagina só que sonho um presidente que advoga pelos seus cidadãos. Seria muito bom, né? #saudades. Saudades. Galera, infelizmente nós estamos chegando no final do nosso programa. Foi muito bom estar aqui, conversar com vocês. Para vocês que estão ouvindo e chegaram até aqui o final do nosso podcast, você pode acompanhar a cobertura completa da COP26 no site do Alma Preta e também nas redes das meninas, que eu vou pedir para vocês deixarem aqui para a galera ir lá seguir vocês. Eu acho muito engraçado isso que eu fiz no Instagram esse ano, eu não tinha. E aí todo podcast que eu participava, deixem suas redes, eu falava no Facebook, as pessoas não valiam. Eu só tinha pessoal, amiga. Não, meu Instagram é Andreia, com I, Coutinho.l, e Facebook Andreia Coutinho. Eu gosto muito do LinkedIn também, Andreia Coutinho Lobac. E eu queria agradecer de novo o convite, essa promoção aqui de troca, de aprendizado. Viver isso aqui foi muito especial, então eu convido todo mundo que está ouvindo a acessar os conteúdos do Brasil Hub. Todos os debates foram gravados, especialmente no Dia da Juventude, no Dia do Gênero, que é hoje. A gente teve debates excelentes, então corram atrás desses debates para ouvir e para propagar e para aprender e para interagir. Quanta riqueza existe na narrativa da Vitória, quantas riquezas existem em narrativas que a gente ouviu aqui. Então, mais do que ouvir, implementar, sabe? Propagar, tornar esse conteúdo uma ação para que se converta em desdobramentos inimagináveis. Incrível, incrível. Eu acho que é isso mesmo, é um convite à ação. Inclusive, esse convite para mim já está sendo uma ação. Ainda são poucas experiências que eu tenho tido com podcast, mas eu gosto muito, né, desse caráter narrativo que o podcast dá, assim. É sempre ótimo estar com pessoas que partilham dos mesmos ideais e lutas que eu, assim. Como a gente estava dizendo, eu acho que o que essa COP conseguiu fazer, para além dos ganhos políticos que estão se provando que serão poucos, eu acho que são essas conexões aqui que nascem, que ficam e que estão brotando. E é sobre aquilombamento mesmo, é sobre ajuntamento, e é sobre a gente falando da gente mesmo e se dando voz, assim. Amplificando as vozes, com certeza. Como a Andrea também estava falando, isso de rede social para mim é alguma coisa assim muito nova. Até uns meses atrás eu só tinha um perfil pessoal, não estava muito ligada com as coisas. Mas agora estou sim no Insta, meu Instagram é Vitória, sem C, P Galvão, _. E, inclusive, o perfil delas vai estar aqui embaixo na descrição. Vá lá, sigam elas. Já coloquem lá, já comentem lá nas publicações delas. Comenta, que vocês chegaram gente, através do podcast Papo Preto. E, galera, siga o Alma nas redes sociais. Acompanhe o Alma Preta no site. E, mais importante, apoie a mídia preta independente. A gente está aqui através do apoio de vocês, através de muita luta. Então, vai lá e apoia o nosso trabalho. Vida longa, o Papo Preto. Vida longa, falou verdade. Tudo, falou tudo. Vida longa ao Papo Preto, ao Alma Preta. E a gente se vê no Egito. No Egito. COP27, é isso. 27. Posso terminar com um questionamento que eu tenho me feito assim, há um tempo? E eu acho que também entra muito nessa linha do Alma Preta e como que a gente pode apoiar, né? Essas mídias. Quem apoia o ativismo de base? Fica aí a dúvida. É isso. Muito obrigado, galera. E até o próximo Papo Preto. Obrigada, gente. Um beijo. Se cuidem. Beijos. Você ouviu o Papo Preto, um podcast produzido pelo Alma Preta em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo entre o UOL e coletivos e veículos independentes.